paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Irmãos, eu vou fazer uma análise breve aqui do culto do dia 22 de maio de 2024. Né? A correria aqui é tão grande que às vezes a gente não consegue acompanhar os cultos da Congregação Cristã no Brasil. Mas a gente não pode deixar passar, né? Aquelas coisas que merecem a nossa observação. Nesse culto, que inclusive, já vou até adiantando, né, foi pregação de prosperidade, né? O tempo todo você precisava ser honesto, fiel a Deus, guardar sua palavra para que Deus te abençoe, né? Para que Deus possa te abençoar. Então, ou seja, é uma exortação de o que você tem que fazer para que as bênçãos aconteçam na sua vida. Praticamente é isso o que foi falado ali. Bom, quem atendeu o culto foi o Valdir de Matão, que inclusive até hoje eu não sei o sobrenome desse senhor. Valdir de Matão. É que na Congregação Cristã no Brasil, quando você vai alcançando uma notoriedade, as pessoas vão te conhecendo. Se você for um pregador, um profeta ou um ancião, lá ele substitui o teu sobrenome pelo nome da sua cidade ou do seu bairro, né? Exemplo, Paulinho do Jardim Paulista. Isso não é sobrenome, né? Luiz Carlos de Viçosa. Se você achou que esse era o sobrenome dele, você errou. Esse é o nome da cidade dele. O nome dele é Luiz Euclides, né? E mais alguma coisa lá. O Viçosa é referência à cidade da onde ele veio, ou só, talvez se ele nasceu lá, eu não tenho certeza. Ok? Então tem esse vício de linguagem da Congregação Cristã no Brasil que, pelo que eu sei, só existe dentro da Congregação Cristã no Brasil. Se você virar alguém de referência, alguém famoso na CCB, pode ter certeza que o nome da sua cidade vai ser colocado no lugar do seu sobrenome. Pois bem, o Valdir de Matão, né, atendeu o culto do dia 22 de maio e ele trouxe ali um assunto importantíssimo. Ele parou o culto para transmitir uma preocupação da Congregação Cristã no Brasil. Uma preocupação enorme, muito grande, que ele falou: eu vim aproveitar, né, que aqui é o culto online que tem alcance longínquo, né, para passar essa mensagem importantíssima. Aí nessa hora eu parei tudo e falei: rapaz, né, agora eu acho que a CCB acordou e eu vou até anotar aqui para a gente poder ajudar a CCB a repassar esta informação importantíssima. Mas eu já adianto você, meu querido, né? Eu te pergunto, você acha que ele veio falar de evangelho? Trazer alguma coisa com referência ao evangelho? Ou a missionários, ou a missão, né, de missionários, que inclusive a CCB nem adota esse nome em absolutamente nada. Missionários, né, não existe, né, homens que se dedicam a levar a mensagem do evangelho a outros povos, a outros lugares, né? E nem tampouco sobre o estudo da palavra ou a escola bíblica. E eu falei: meu Deus, então se essas três coisas não estão nessa pauta desse assunto tão importantíssimo, o que será que preocupou tanto assim o nosso irmão Valdir de Matão? Valdir de Matão perdeu o sono e falou: eu tenho que ir no culto online pastar essa mensagem importantíssima à Irmandade da Congregação Cristã no Brasil. Eu acho que não adianta a gente passar só aqui naquele bairro, naquele outro. O culto online, ele consegue chegar a mais gente, ele consegue, né, passar essa mensagem ao número maior de ouvintes. E é o que a gente vai ouvir agora. Agora até eu tô curioso. Vamos ouvir qual é essa mensagem tão importante do senhor Valdir de Matão. Vamos ouvir. Vamos. Irmãos, falando em comunhão, o Senhor traz avante aqui um conselho que é muito importante, não só para nós aqui, hoje quase que não é necessário. Porém, a Irmandade sabe que nós temos uma dificuldade muito grande de estacionamento de veículos próximo das casas de oração. Poucas casas de orações nós temos estacionamento. E o povo nosso, Deus tem abençoado. Se vermos a quantidade de carro que a gente vê em volta das casas de oração,
é muito grande. Benção de Deus. Então, irmãos, são dois conselhos, porque é importante, isso vem até nós muitas reclamações, quando a gente está presente nos cultos, aconselhamos aquela irmandade, mas o culto online chega em lugares mais longínquos, tem lugar que é tranquilo, interior, mas principalmente nas cidades maiores, irmãos, temos uma dificuldade para estacionar os nossos veículos. E tem irmão que ele chega mais cedo, mas, irmãos, quem tem o carro, põe atenção, duas coisas: evite parar em guia rebaixada, que é muito normal estarmos atendendo um culto e vem o porteiro com um papelzinho, para cá o vizinho está pedindo para tirar o carro. É um mau testemunho, aborrece quem já não gosta de nós, e ainda nós pararmos na porta deles. Então, irmãos, procuremos deixar o carro num lugar que não atrapalhe quem vai sair. Normalmente tem uma plaquinha lá avisando, mas assim mesmo a gente abusa um pouco. Outra coisa, no mesmo irmão que estaciona o carro, tem outros que também abusam da nossa liberdade. É um lugar que cabe dois carros. Como ele chegou um pouquinho mais cedo, ele para no meio daquele pequeno espaço que caberia dois carros, ele sozinho toma um lugar. E daí você tem que dar a volta para encontrar um outro lugar, onde que, se ele soubesse estacionar bem certinho, caberia dois. Isto é normal em todo lugar. Então, um pequeno alerta para a Irmandade. Aqui nós temos estacionamento, porém, nos bairros, em lugares difíceis, o irmão vai estacionar. Se nós colaborarmos, facilitamos a comunhão do culto e a comunhão do irmão que precisa estacionar também. Claro isso, né, irmãos? Então vocês viram aí, irmãos, que lástima. A preocupação desses homens é estacionamento e, curiosamente, também tem a ver com compras de terreno e construção. Alguma coisa vai envolver isso aí, né? Sempre vão estar... A preocupação da CCB, curiosamente, sempre aponta para gastos de dinheiro com compras de terreno ou construção. Então tá aí a preocupação enorme desse senhor com estacionamento, né? E aqui ele trouxe que o assunto importantíssimo dele é estacionamento. E você aí achando que a CCB está mudando. Não, a CCB está mudando. Se estivesse mudando, não estava falando dessa bobagem e estava falando no mínimo desses três assuntos, que são evangelho, missionários e estudo bíblico. Mas esse assunto nunca vai tirar o sono do Valdir de Matão e nem dos anciãos da congregação que está no Brasil. A palavra missionário sequer existe dentro do vocabulário CCBano, né? Porque tão pouco importando com missões, né? Falar do evangelho para novos povos. E aí ele menciona que poucas casas de oração têm estacionamento, irmão. Irmão, mas principalmente aqui em São Paulo, as casas de oração não são construídas, praticamente em cada bairro tem uma. Poxa vida, se o rapaz está no seu próprio bairro, ele não pode ir andando até a igreja? O bairro dele é tão enorme desse jeito, tão grande. Outra coisa, essa não deve ser a preocupação da CCB. A pessoa procura um lugar para estacionar o seu carro ou deixa o seu carro em casa e vá de Uber. Pega um táxi ou vai andando. É sério mesmo que vocês têm que pegar o dinheiro do povo, do pobre e dos coitados, das viúvas, do desempregado para comprar terreno para as pessoas estacionarem as suas máquinas, os seus carros maravilhosos, né? Alguns deles de gente rica, outros tentando se passar por rico, né? Sufocando sua vida para pagar uma prestação elevadíssima de um carro, a perder de vista a quantidade de prestação. É sério mesmo? Ou seja, nas cidades de interior, a gente sabe, os terrenos são todos grandes, não tem aquela muvuca de carro nos bairros, né? Então sempre tem um lugar para estacionar. A igreja está perto de uma praça, a igreja está perto de um terreno baldio muito grande. Tem sempre um lugarzinho ali para você estacionar. Por que tem que ter esse luxo todo até para estacionar o carro? Será que é uma competição com outras igrejas? Eu sou totalmente contra esse negócio de ficar comprando terreno para a igreja, para ficar construindo estacionamento. Aí ele vem falar
né? Irmão, evite parar em guia rebaixada, que é mau testemunho. Você está preocupado com isso, rapaz? A pessoa que, se ele tirou carta de motorista, ele sabe que não pode parar em guia rebaixada. Por que tem que estar falando isso na igreja? E mau testemunho? O que é mau testemunho lá pra você? O mau testemunho não é falar que Jesus morreu e não entrou no céu. Isso aí não é mau testemunho não, né? Enganando as pessoas usando Bíblia, dizendo que a coleta é santa e faz parte da salvação. E isso pra vocês não é mau testemunho, né? Isso aí não, imagina. Mas o mau testemunho é parar na frente de uma calçada rebaixada. Isso é um mau testemunho. Tá ali os oficiais da justiça para ir lá e autuar, dar uma multa e corrigir a pessoa. Acabou. O que vocês têm que estar preocupados com isso? Porque vocês precisam criar aí como é que pode dizer, um espandalho para começar a gastar dinheiro com compra de terreno para estacionamento, de preferência em todas as comuns do mundo. Não é isso? Aí no final ele pede uma ajuda, talvez financeira, de forma velada. Ele não fez isso de forma explícita. Ele falou: olha, gente sabe que tem muitos bairros aí que não tem estacionamento, então se nós colaborarmos, né, facilita, porque nós tivemos numa reunião, né, ele é engraçado, né, que ele gosta de falar muito a palavra reunião. Nós acabamos de sair de uma reunião, irmão, né, e estamos preocupados aí com a falta de estacionamento. Isso aí para mim não passa de falta de ter o que falar que realmente importa. Não tem o que falar daquilo que realmente importa e vem com esse monte de bobagem, essa preocupação com estacionamento. Tô para esperar o dia que esses homens vão se preocupar com a evangelização. Em chegar aqui e falar: irmãos, estamos formando um grupo aí para, né, a gente tá fazendo uma reunião, né? Estamos nos preparando para poder levar o evangelho, né? A gente está com um grupo aí, vamos evangelizar, vamos na praça falar de Jesus Cristo e do seu amor, não falar de CCB. Não é para falar que na nossa igreja não tem pastor e a nossa igreja não tem dízimo, é essas bobagens que vocês falam. Só porque vocês trocou a nomenclatura de pastor para ancião não significa que na sua igreja também não tem um coronel como tem lá num pastor lá. É a mesma coisa. E não é porque você trocou o nome de dízimo por coleta que significa que a tua igreja também não pede coleta para o povo, dinheiro para o povo. Então fica com essas enganações aí para evangelizar as pessoas das outras igrejas, né? Falando de si mesma, nada de evangelho. É isso aí, ó. Não tem nada que esperar de bom desses cultos online da CCB. É só essa ladainha e CCB cada vez mais descendo a ladeira. E eles pisam no acelerador, rapaz. Eles querem mesmo descer a ladeira com força. Deus abençoe e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.